6h18, será que Lisboa está preparada para que se ande de bicicleta para o trabalho, para a escola ou faculdade, ou simplesmente para passear? Uma dúvida que vamos tentar tirar nos próximos minutos com a ajuda de um engenheiro de vias de comunicação que ao longo deste ano percorreu Lisboa sobre duas rodas, uma experiência para uma tese de mestrado. Paulo dos Santos, bom dia. Bom dia, Marcos. Sei que esta tese já está feita, prepara-se agora para a defesa. Este projeto nasceu há um ano, a 1 de janeiro, e vai terminar agora também, com o final de 2008. Trocou o carro pela bicicleta para perceber se Lisboa tem condições para isso. Qual é que é o veredito? Eu, quando comecei este projeto, por causa da minha tese de mestrado na área das vias comunicações e transportes, achava que 100 dias de bicicleta num ano em Lisboa era um objetivo ambicioso. Rapidamente me apercebi que não, que é extremamente simples e fácil pedalar pela cidade de Lisboa, quer por causa das colinas, que afinal até nem são assim tantas e correspondem a menos de 10% da área da cidade, quer por causa do clima, que temos um clima fantástico para pedalar, quer por ter conhecido outros utilizadores de bicicleta, quer por me ter adaptado completamente às estradas, aos pavimentos, às distâncias, acabei, sem o querer, por chegar a atingir os 200 dias de bicicleta num ano em Lisboa. E isto porque os outros 100 estive fora, ou seja, devido à minha atividade profissional, devido às férias, devido aos fins de semana em que saio. Não estou em Lisboa, portanto, naturalmente, não contabilizo como andar de bicicleta em Lisboa. Mas consegui, apesar de tudo, chegar à bonita marca de mais de 2.000 km percorridos. Noutras cidades europeias, como Amsterdão ou Paris, é habitual ver-se bicicletas, mas em Lisboa acaba por ser algo um bocado raro. Que vantagens sentiu em andar de bicicleta na capital portuguesa? Com as deslocações que eu fazia na cidade de automóvel, posso dizer-lhe que, sem incluir o custo do automóvel, que é um custo também, muitas vezes o leasing mensal que nós temos para pagar o automóvel, eu gastava cerca de 200 euros mensais em combustível, em desgaste do automóvel, etc. Portanto, e 200 euros por mês é uma grande fatia do orçamento mensal. E neste momento, com a bicicleta, poupei não só tudo isso, como acabei por, num investimento inicial de 300 euros, numa boa bicicleta de cidades, já está mais do que amortizada. Ou seja, e além disso tenho um veículo que me vai durar 20 anos sem qualquer problema de maior. Com a vantagem de poder ser eu a fazer as manutenções. Como se sabe, qualquer pessoa consegue fazer uma manutenção à bicicleta. E curiosamente eu acabei por descobrir que aos poucos, à medida que me ia habituando a um determinado caminho, a um determinado percurso de bicicleta, eu começava a fazê-lo em menos tempo do que se fosse de automóvel, o que é curioso. Deslocações mais rápidas, então, mais baratas e ao longo do ano. E porque é raro ver alguém a deslocar-se de bicicleta em Lisboa? Imagino que tenham sido muitos os episódios caricatos. Tem histórias curiosas na faixa do bus. Como deve saber, é proibido a um ciclista, pelo Código da Estrada, utilizar a faixa do bus. Contudo, eu e outros utilizadores utilizamos porque sentimos extremamente seguros, porque essa faixa só é utilizada por profissionais, por motoristas de carris, por motoristas de táxi. E tenho histórias curiosas em que eu próprio, às vezes, abuso um pouco e coloco-me no meio da faixa do bus para ver a reação de quem vem atrás de mim. E nunca, mas nunca recebi uma buzina dela ou fui pressionado para me desviar para o lado. Claro que a maior parte das vezes eu circulo na berma e quer o autocarro, quer o taxista, quer a ambulância, quer o veículo da polícia, passam por mim sem qualquer conflito. Portanto, histórias negativas não tenho absolutamente nenhuma. Histórias positivas tenho algumas, bastante engraçadas, nomeadamente o encontro com pessoas na cidade. Quando eu utilizava o meu automóvel, eu nunca me encontrava com ninguém no percurso de casa ao trabalho. De bicicleta, é raro o dia que eu consigo fazer o percurso a direito, de uma só vez, de casa ao trabalho, sem encontrar alguém que conheço, sem encontrar alguém que acha curioso e que me aborda num semáforo. Tenho uma história curiosíssima de uma senhora ali na Rua Brancamp, em que eu parei num semáforo e a senhora parou ao meu lado no seu automóvel. A senhora parou o carro, travou, saiu do automóvel, chega-se ao pé de mim e pergunta-me: olha, acho o seu projeto giríssimo, eu quero comprar uma bicicleta igual à sua, onde é que eu posso fazê-lo? E são estas histórias no dia-a-dia que, desde as pessoas buzinarem e levantarem o polegar em final de projeto excepcional, pessoas que param e dizem: uma tese de mestrado com componente social, deviam ser todas assim, com impacto na sociedade. E as pessoas realmente percebem que a bicicleta não é um inimigo automobilista, antes pelo contrário, e com aquela vantagem de, em termos de saúde, eu perdi 6 quilos só nos 2 primeiros meses do projeto, que é uma coisa fabulosa, e tenho mantido esse peso. Perdi 4% de massa gorda, reduzi imenso os meus níveis de stress. Eu chego ao trabalho como se tivesse feito o meu jogging matinal e praticamente sem esforço, porque a forma como nós usamos a bicicleta num percurso de cidade não é a mesma forma como nós usamos a bicicleta, como estamos a fazer desporto. Nós usamos a bicicleta quase com o mesmo ritmo como quando andamos a pé.
Esses são alguns dados de uma experiência já de um ano, 200 dias, não é? Em 2008, a pedalar em Lisboa. Acabou por resultar de uma tese de mestrado que vai defender agora o uso da bicicleta. Mas para além das vantagens de que já falou, é preciso mudar a cidade de Lisboa para favorecer o uso das duas rodas a pedais? Olha, por exemplo, quem vai pelas laterais da Avenida da Liberdade percebe que há estacionamento de um lado e do outro. Não faz sentido quando a política atual é desincentivar o fluxo de tráfego à baixa da cidade. Portanto, uma das sugestões que eu coloquei, dentro desse âmbito também, foi retirar uma das filas de estacionamento e criar o corredor para bicicletas aí. Porque não se rouba espaço ao passeio, ao peão, não se rouba espaço à circulação de automóveis, mas promove também e desincentiva-se a que as pessoas venham de carro para a baixa da cidade e estacionem o seu carro lá. Claro que isto cria um problema que é, mas assim vamos perder cerca de 200 lugares de estacionamento na Avenida da Liberdade. É verdade, mas poderemos ganhá-los noutro sítio, por exemplo, na Avenida 5 de Outubro. E como é que se consegue ganhar espaço para estacionamentos, por exemplo, na 5 de Outubro? Reduzindo de 2 vias de circulação apenas para uma, porque a Avenida 5 de Outubro, com 2 vias de circulação, acaba por ser quase uma via estruturante, o que não faz sentido. É uma via apenas de acesso local. E 2 vias até promovem velocidades em excesso, o que é perigoso devido ao número de gente que atravessa aquela via e que passa por lá. Reduzindo de 2 para uma, estamos a promover o quê? Quase uma duplicação do número de estacionamentos, que agora estão em paralelo e que nós podemos pôr em espinha ou em perpendicular. Ainda conseguimos ganhar o espaço de 1,5 m para um corredor para bicicletas, com a vantagem de reduzirmos o tráfego que passa pela Avenida 5 de Outubro e baixar a velocidade média dos veículos. Ou seja, neste momento a política é essa em termos de mobilidade não só europeia, mas mundial, portanto, e Portugal não é exceção, apesar de ainda não se verem medidas no terreno disso, mas a política já existe há alguns anos, é de criar formas de que os carros não entrem no centro da cidade. O problema não é os carros entrarem em Lisboa, o problema é os carros entrarem no centro da cidade, porque Lisboa até tem muito espaço e há muitos sítios da cidade onde há muito estacionamento. É preciso criar condições e estimular as pessoas a deixarem o veículo num determinado sítio e depois virem de metro, ou de autocarro ou de bicicleta para o centro da cidade. E aí também era interessante aquele plano que a cidade tem de criar aquelas bicicletas de aluguer de baixo custo, que é chamadas bicicletas partilhadas, como há em Barcelona, em Paris e noutras cidades, que é extremamente interessante porque a pessoa assim pode deixar o seu automóvel, por exemplo, no Campo Grande ou noutro sítio semelhante e pegar na bicicleta e vir no seu corredor para bicicletas em perfeita segurança, à velocidade que quiser, ao ritmo que quiser, até à baixa da cidade. Sugestões que estão na tese de mestrado, que já terminou. Com o final do ano termina este projeto dos 100 dias de bicicleta em Lisboa, que pelos vistos acabou por dar em 200 dias. Mas sei que não vai arrumar a bicicleta. O Paulo Santos não quer ainda falar do que vai acontecer em 2009, mas sei que há a possibilidade de haver algumas manifestações pacíficas em defesa da bicicleta em Lisboa. E que mais? Prepara algum tipo de ação cívica, por exemplo, sugerir mudanças na lei para facilitar o uso da bicicleta nas cidades? Gostaríamos de incluir a bicicleta nessa baixa de IVA, porque não faz sentido um veículo elétrico, que apesar de tudo ainda polui, não é? Porque apesar de carregar eletricamente, a eletricidade ainda é produzida com recurso também a energias fósseis. A bicicleta é um veículo que realmente não polui na sua deslocação. Portanto, faria todo o sentido também reduzir o IVA ou até mesmo torná-lo nulo para veículos de 2 rodas, como é o caso da bicicleta. É claro que a legislação também tem que mudar, tanto ao nível do Código da Estrada. Temos que criar ali alguns ícones específicos para as bicicletas. Neste momento, a bicicleta, ou o velocípede, como o Código da Estrada lhe chama, aparece em 2 ou 3 notas, mas muito em segundo plano. Portanto, e nós queremos, à semelhança de outros países, haja mesmo artigos, linhas, onde a bicicleta seja encarada como um veículo e que tenha os privilégios que tem noutros países, nomeadamente o de circular na faixa do bus, nomeadamente o de, por exemplo, obrigar o veículo automóvel a ultrapassar a bicicleta a uma distância mínima, por exemplo, de 1,5 m, de forma a não haver aquelas tangentes que por vezes possam existir, e também, claro, investir na criação de zonas de baixa velocidade no interior das cidades. Estamos a falar, naturalmente, de zonas de 30 a hora no centro da cidade de Lisboa, que à semelhança de outras cidades por essa Europa fora, por esse mundo fora, também tem essas zonas. Nós ainda não temos esse conceito de zona residencial, e é por aí também que o Código da Estrada vai ter que mexer. Sugestões para 2009. Paulo Santos, agradeço a disponibilidade para falar das conclusões de um projeto que começou no início do ano. Vai agora terminar com o final deste 2008, já com um novo ano à espreita. Muito obrigado. Obrigado, bom dia. Todas as manhãs, minuto a minuto,
no seu Rádio Clube.